Boa noite a todos. Estamos nos encaminhando aí para a última aula, né? Dessa série de 4 videoaulas que fizemos ao longo aí dessa preparação, ao longo desse estágio, né? O que culmina realmente para a finalização das aulas. Eu trouxe um elemento aqui só para a gente fazer um desfecho, que é, já que nós estamos falando sobre cultura indígena, né? Eu trouxe aqui um, um elemento da cultura indígena que eu ganhei de um amigo que viaja aí por todo o Brasil, que é chamado de sementes de aguaí, e ele lembra bastante a água da chuva. Bom, enfim, isso era só para a gente começar a contextualizar essa aula. Mas vamos ao que interessa. Nessa última aula a gente vai falar de um assunto aí que deixa os alunos de cabelo em pé. Não só os alunos, mas os professores, estagiários também, que é a tal da gramática. E dentro do tema gramática, né, nós vamos trabalhar especificamente com regência verbal. Né? Se existem os dois tipos de regência, nominal e verbal, mas nosso foco agora no momento é realmente a regência verbal. Eu gostaria de iniciar, né, com alguns exemplos de regência verbal. A concordância, no caso do verbo, ela pode ser de várias formas, ela se dá de várias formas, né? E a gente não vai conseguir ver nesses poucos minutos que nós temos todo o contexto de regência verbal. Então eu trouxe aqui os casos mais simples, mais fáceis de serem trabalhados e realmente para que haja apenas uma noção do que é isso daí, do que é a tal da regência. Né? Então assim, ó, comecemos aí com um exemplo simples, né, de que o verbo concorda com também o sujeito simples. Por exemplo, aquela frase, o aluno chegou atrasado. Partindo disso, né, o verbo também, falando em sujeito, ele vai concordar também com o sujeito composto. Né? Então, se é mais de um sujeito, a frase ficaria o seguinte, ficaria assim, os alunos chegaram atrasados. Né? Existem ainda outras formas de concordância, né? Assim como casos especiais e também concordância, por exemplo, do verbo ser, né? De verbos aí irregulares, que acredito eu que neste momento nós não conseguiríamos abordar de forma mais profunda por causa do nosso tempo que é exíguo, né? Mas assim, o que nós podemos ali tomar como apanhado, para se ter uma ideia geral sobre regência, é que a concordância geral refere-se à relação de dependência estabelecida entre um termo e o outro, mediante um contexto oracional. Os agentes principais desse processo são representados pelo sujeito, né, que funciona como subordinante, e o verbo ali, o qual desempenha a função de subordinado. Dessa forma aí a gente tem que a concordância caracteriza-se pela adaptação do verbo aos quesitos número e pessoa em relação ao sujeito. Então, como já foi falado aí anteriormente, né, essa relação se dá nesses dois casos específicos a concordância do verbo com esses termos da oração. Finalizando aí essa nossa aula, acredito que o fim que elas têm, que ela se propõe realmente não é para que seja dada uma aula propriamente dita, e sim para ver como nós nos saímos enquanto
futuros professores, né, em termos de verbalização, de dicção, de, dessa noção espacial mesmo, ou de se lidar com uma turma, né. É difícil realmente dar aula pro vazio, dar aula para ninguém, mas em tempos de pandemia é o máximo que nós temos. Para finalizar, é, isso realmente teria que se desenvolver dentro da sala de aula, né? A minha proposição no plano de docência, inclusive a maior nota, 50% da nota, seria o, pela aplicação dessa atividade, que a proposta é a seguinte: a partir da, da leitura e dos exercícios dos 3 contos propostos, os alunos teriam que criar um novo conto. E por que isso daí? Porque eles tendo que criar um novo conto, daria para nós ali, como professores, termos ideia realmente do alcance que se teve, né, essas atividades. Poderíamos verificar como está a parte de produção textual deles, a parte de criatividade. Então, realmente é um exercício, essa questão da criação de um novo conto, seria bem um exercício bem completo para que o professor tivesse noção e pudesse avaliar não só um ponto, mas vários pontos daquilo que foi objetivado na exposição dessas aulas. E tendo isso, finalizo aqui a minha série de 4 videoaulas para o estágio supervisionado, e esperemos que neste ano, né, nós poderemos trabalhar sim em sala de aula, que é importante, né? É importante o professor estagiário ele ter, porque muitos ainda não têm oportunidade, não tiveram oportunidade, não têm noção de como é que funciona, de como é essa dinâmica em sala de aula. Então, vamos esperar que para este ano ou até o final do curso, no semestre que vem, nós possamos sim ter a oportunidade de enfrentarmos uma sala de aula, né? De vivermos a rotina da escola, não só no que diz respeito ao contexto de sala de aula, mas ao contexto da escola como um todo, né? E interagindo com todos os seus atores, sejam eles professores, sejam eles servidores, né? É importante sim essa relação, essa troca de experiência, essa vivência, né, escolar, para que nós consigamos no futuro ter ao menos uma base para que iniciemos aí a nossa rotina e o nosso labor aí como futuros professores. Obrigado e até mais.